Olá, estou fazendo aqui o trabalho, da nossa pós-graduação com o tema Robótica na Educação. Esse trabalho é a atividade 3 da unidade 3, da Faculdade Unileia, curso Robótica Educacional. Professor Guilherme Mendonça de Moraes, aluno, meu nome Leandro Venâncio Zagatti, tá bom? Então agora eu vou explanar um pouquinho sobre essa atividade. Muito bem. Eu ministro aulas, desde 1998 e nesta época, a gente vê aí muita mudança nos laboratórios de informática, Então aí nós temos aí uma imagem aí, do nosso laboratório de informática com aqueles computadores antigos e era o início, para as pessoas, Eu também me formei nesta área nessa época aí e aí tudo era muito novo, para as pessoas, para mim também. Eu também não mal conseguia ter um computador bom, porque era tão caro naquela época. E aí as escolas foram se adaptando conforme foi vindo então essa ideia de laboratório de informática. Então, desde 1998, eu ministro essas aulas e nessa época nem todos tinham computador em casa, nem eu para conseguir o meu primeiro computador foi super difícil de ter esse computador. Imagina os alunos naquela época, O computador para a escola e para os alunos era algo desconhecido, então era algo assim que eles nunca tinham mexido. Então, quando eles entravam no laboratório de informática, tudo era muito novo, tudo era muito agradável, eles mal sabiam mexer no mouse, não sabiam mexer no teclado, então tudo era uma novidade para eles, E também para os professores, porque também muitos começaram a usar o laboratório não só para a informática, mas para as outras disciplinas também. Então todos tiveram que buscar esse conhecimento aí desde 1990 nesses laboratórios de informática. Bom, com o passar do tempo aí, 1990, veio os anos 2000 e os laboratórios foram se aperfeiçoando, Então aí as escolas tiveram que se adaptar e foram praticamente obrigadas a possuir um laboratório de informática muito bem equipado, Ou seja, quando inclusive ia se visitar para fazer uma matrícula na escola, a primeira coisa que eles falavam era do laboratório de informática e levavam as pessoas para essa escola, para esse local onde tinha o laboratório de informática para mostrar o equipamento que tinha lá e que tinha aquela tecnologia. Então tudo era muito novo ainda, mas os computadores, então todos queriam aprender a mexer nos computadores. Lógico que já foi bem mais difundido e as pessoas começaram então a ter essa necessidade de ter computador em casa. Então, e as escolas muito mais, e aí com os laboratórios um pouco mais adaptados. Só que era o seguinte, estas aulas eram voltadas especificamente para o manuseio dos computadores e utilização de alguns programas essenciais. Então o que a gente ensinava nessas aulas? A gente ensinava basicamente o sistema operacional, ou seja, eles lidarem no sistema operacional através do mouse, depois um editor de texto tipo Word, que tinha naquela época, uma planilha de cálculo como Excel e o uso da internet. Apesar de nessa época aí o uso da internet ainda era um pouco menos difundido, tudo se procurava no Google já, mas não era tão valioso como é hoje, Então, foi-se então criando essa adaptabilidade para o uso da internet junto com os alunos. E aí as escolas eram como se fosse a joia rara, dentro das escolas, os famosos laboratórios de informática. E o custo também para essas escolas era muito grande, porque todas as peças eram muito caras, às vezes coisas importadas, Então eu participei dessa época aí. Foi uma coisa muito gostosa, de 1990, 2000, uma coisa de redescoberta e inovações. Muito bem. Depois, nos anos de 2010, o computador já não era mais esse bicho de 7 cabeças, de jeito nenhum. Então os alunos já sabiam o que eles estavam mexendo, muitos às vezes
você tinha que até fazer algo para motivá-los, né? E aí apareceu então com mais força então a parte da internet, então a Google começou a entrar nas escolas, os laboratórios começaram a serem modificados, né? Muitas escolas trocaram aqueles computadores desktop por notebooks e também começou-se então a utilização dos tablets. A maioria dos alunos já tinha esses computadores na sua casa e o recurso da internet ficava mais fácil. Então você quando falava para o aluno de internet, ele já começava, você não precisava ensinar do básico, ele já sabia mexer. O apoio da Google para essas escolas foi fundamental, né? Principalmente as escolas que adquiriram o Google for Education, né? Que inclusive muitas escolas conseguiram gratuitamente, mesmo antes, né, de tudo isso que aconteceu aí da pandemia, mas a Google já estava patrocinando muitas escolas aí. Então, aí o boom desses novos laboratórios coloridos, com notebooks, e os alunos mais motivados ainda. O que é interessante, que eu gostaria de estar destacando aqui, é que a informática aparece com clareza como um instrumento de multidisciplinaridade, né, que é o que foi debatido no nosso tema, ou seja, ia lá um professor de biologia, ia lá no laboratório e ensinava biologia, mostrando exatamente lá como o corpo humano fazendo uma pesquisa com um software, né, ou então dentro de um site de corpo humano, o professor de geografia entrava lá, conseguia mostrar através do Google Maps, né, o relevo, ou então a determinada região em outro país, ou seja, foi se aprimorando esse instrumento onde outras disciplinas não ficavam só num vídeo na lousa, mas sim eles usavam o laboratório de informática, e aí começou-se então a ter essa participação do aluno junto com o professor dentro do laboratório de informática. Então os laboratórios foram modificados. Muito bem. A partir então de 2020, né, nós tivemos então a nossa pandemia, e aí infelizmente muitos laboratórios de informática foram desmontados. Para quê? Foram desativados para que os professores pudessem dar as aulas online. E isso foi muito triste, passei por essa perturbação, essa dor de cabeça, né? Porque você se via todo um preparo para dar aula de tecnologia e de repente você mudou tudo, os laboratórios estavam sendo desmontados, as escolas estavam readaptando as suas salas de informática para quê? Para essa nova metodologia, e aí começa a aparecer então as grandes salas makers, ao invés daqueles laboratórios de informática, onde tinham computadores, mas ao mesmo tempo tinha lá ferramentas que possibilitariam o aluno a fazer montagens, né, utilizando o artesanato e também a robótica, para que você fizesse algumas coisas, né, do faça você mesmo, ou seja, ensinar o aluno a mexer com eletrônica, ensinar o aluno a produzir e também estar através de um projeto, através de uma dificuldade de um ambiente, né, ele ter que resolver aquele problema. Então essas salas trouxeram aí dentro das escolas uma nova visão da tecnologia dentro do ensino pedagógico. Os recursos de tecnologia cada vez mais estavam presentes no dia a dia dos professores e dos alunos. Então logo os professores tiveram que se capacitar para estarem aí nesses laboratórios, nessas salas makers, né? Muito bem. Dentro da sala maker, muitas das salas makers, o fundamento da sala maker, além, né, do uso da tecnologia, do maker, né, do artesanato, nós temos também o uso da robótica, né? O uso da robótica, ele vai aproximar exatamente no nosso cotidiano as máquinas de seres humanos cada vez mais próximos, né? E a gente sabe que tudo hoje baseados, você está ou em inteligência artificial ou dentro de robôs, e a gente sabe que esse é um futuro promissor. E as escolas estão começaram a perceber isso e começaram a investir na robótica como um instrumento pedagógico. Isso levou os alunos, como eu já disse, a um grande futuro promissor, e esse futuro aí que nos desvenda aí com a robótica e também a programação, tá? Então a robótica veio aí para ser um carro-chefe de tecnologia dentro do ensino pedagógico nas escolas, no uso de tecnologia. Eu tive uma experiência muito grande
né? E aí eu estou me adaptando com a informática dos moldes antigos. E hoje eu estou tentando me adaptar então a essa robótica. Eu trabalho numa escola de ensino fundamental e lá nós temos lá o uso do Lego, né? Além de ser um ensino pedagógico, de tecnologia, a gente consegue então estar utilizando aí os kits Lego, né? Como o professor falou, nas aulas, onde você tem peças, você tem os motores, é um kit caro, né? Esse kit que eu estou mostrando aqui é o kit da Lego Education, o Edu 2.0, é um kit aí acima aí de R$ 3.800, se vocês se for pesquisar ultimamente, mas é um kit muito bom, é um kit durável, onde as peças quase é muito difícil de quebrarem, a não ser os motores, né? Que inclusive já tive problemas com alguns motores e a gente não sabe nem onde consertar esses motores, né? Mas enfim, é um kit que te traz aí uma gama aí muito grande. Então o Edu é a solução de aprendizagens porque leva o aluno a essa parte de investigação e dá ao aluno confiança para fazerem perguntas e ferramenta para encontrarem respostas, de resolverem problemas do seu cotidiano. Então, através desses kits Edu, vem também todo um projeto pedagógico que tanto orienta o professor como encaminha o aluno para determinadas coisas que ele vai estar no cotidiano do dia a dia quando ele crescer, né? E aí ele vai se deparar com isso. Então a gente coloca muita coisa de física, ciência, biologia, a parte de mecânica, eletrônica, a matemática. Então a gente consegue estar abordando toda aquela parte multidisciplinar, né? E trazendo aí para os alunos aí através do kit de robótica, o Edu 2.0. O nosso trabalho aqui, eu vou estar falando aqui um pouquinho de um projeto que a gente fez lá com os alunos. Esse projeto se chama Projeto de Estruturas Resistentes. Então, o que veio a ser esse projeto de estruturas resistentes? É um projeto feito com o próprio kit Lego Edu 2.0 e os estudantes, com esse projeto, eles foram identificando as características das construções, ou seja, como elas conseguiriam ficar mais resistentes, principalmente em lugares que tem terremotos. E aí a gente construiu através do kit Lego um simulador de terremoto, tá? Então o objetivo era construir um simulador de terremoto, para que as estruturas que também eram construídas através com o kit Lego, o que eles tinham que fazer para que aquelas estruturas ficassem mais resistentes. Então, os temas, né, nós abordamos principalmente na turma do 4º ano do ensino fundamental 1, né? E aí a gente conseguiu abordar o conteúdo descritivo, primeiro as noções de resistência, depois a parte de estrutura, então toda a parte de estrutura que tinha que ter um prédio, no caso um prédio aqui, né, desses edifíciozinhos aqui, amarelo e azul, né? E aí como que um terremoto se formava. Então a gente trabalhou um pouquinho de placas tectônicas, escala Richter. Então, ou seja, foi feito todo um procedimento de pesquisa antes de construir as próprias peças Lego, né? Aí depois que a gente fez todo o procedimento de pesquisa, né, dessa parte de como que um terremoto acontece, aí então nós fomos então propriamente para a montagem, e depois da montagem a gente começa a ter as noções de variáveis através da programação em blocos. Então, através do próprio kit Lego, você tem lá o programinha, né? Um programinha que também muito parecido com o Scratch, né? Que através de blocos você consegue montar e aí o aluno consegue fazer as alterações. Nessas alterações, eu pedia, né, como desafio que o prédio ele tinha que resistir pelo menos até a 8ª potência da máquina. Então, cada vez que a máquina rodava, ela aumentava uma potência. Então, ela entrava num loop. Então, a gente colocava o motor para funcionar, executar, colocava ele num loop, e nesse loop, cada vez que ele repetia, ele aumentava a potência dele. Então, potência 1, potência 2. Então, inclusive, eu chamei isso de escala Richter. E aí eles tinham que fazer o prédio não cair até a escala 8, né, que é uma das mais, né, fortes aí. Então eles tinham que fazer isso. Então eles tiveram que usar, e aí eles podiam usar somente 4 pecinhas Lego para que esse prédio ficasse em pé.
Podia ser qualquer pecinha, não podia mudar a estrutura, mas eles podiam acrescentar 4 peças pequenas. E aí foi um desafio, e é interessante porque daí eles começam a discutir, olha, coloca aqui, coloca lá, coloca mais tempo, o que a gente coloca nessa parte, vamos colocar aqui uma estrutura um pouco melhor. Então eles começam a visualizar que qual o objetivo também, né? Por exemplo, futuros engenheiros, e é muito interessante. Então são crianças, né, do 4º ano, já pensando aí num futuro. Então, o final aí do nosso projeto, a gente teve aí, eu não consegui gravar dos alunos por causa dos direitos autorais da escola, né? A diretora complicou um pouquinho nessa hora que eu falei sobre o projeto, mas então eu trouxe o próprio emulador, né? O videozinho do projeto. Então olha lá o videozinho do projeto. Então nós temos aqui todo, né, a pecinha construída, e aqui um prédio dentro aqui desse emulador, né? Aqui nós temos o motor do kit Lego, e aí nos blocos, né, de montagem aqui, né, da parte de programação, a gente deu um play, colocou aqui uma variável, né, uma variável para que essa variável fosse aumentando, e cada vez que a gente aumentava, o motor aumentava de potência. E aí ele ligava aí o motor, tinha aí 2 segundos aí que ele ficava, né? Depois mais 1 segundo ele ficava e dava o loop. E aí ele fazia todo o procedimento. Cada vez que ele entregava, ele aumentava a potência. E o prédio tinha que ficar em pé. Então ficou assim, ó. Primeira potência, segunda potência, terceira potência, opa, aí já caiu, né? Quarta, quinta. Muito bem. Então, na verdade, eles tiveram que alterar as pecinhas para que até a 8ª potência o prédio ficasse em pé. Foi aí um projeto bem interessante. Eles analisaram e viram também a possibilidade que pode até ter terremoto em algumas regiões do Brasil, lógico, bem fracas. Daí eles até se surpreenderam, mas foi bem interessante. Então, tá aí o meu projeto. Espero, professor, né, Guilherme, que o senhor goste aí desse projetinho. É um projeto simples, que eu utilizei mesmo o projeto da Lego, mas esse é um dos projetos que eu gostaria de estar colocando aí na atividade. Muito obrigado. Eu utilizei aí alguns sites de referência, como Educa Mais Brasil, né, e o próprio site aí da Lego, tá bom? Um grande abraço. E mais uma vez, obrigado por todo esse conteúdo que o senhor nos está passando para cada um de nós aqui do curso. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.